Se o plano de Deus já está estabelecido e não muda, por que nós oramos? Afinal, nossas orações não podem mudar os planos de Deus. O que Deus decidiu, está decidido. Por que oramos então? Se você gosta desse tipo de vídeo, respondendo objeções à fé cristã, uma abordagem mais intelectual, mais racional à fé cristã, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhuma notificação, porque é esse tipo de conteúdo que eu gravo por aqui. Eu sou o Paulo Vitor, mestrando em filosofia da religião e tenho esse canal para lidar com um aspecto mais intelectual da fé cristã. Vamos lá. Então, a mente de Deus não muda no sentido de que Deus não se surpreende, ele é onisciente, ele já sabe de todas as coisas. E o plano de Deus está traçado desde toda a eternidade. Isso não só é bíblico, como é o que é de se esperar de um ser onisciente, que está no controle do mundo. Deus, desde toda a eternidade, já levou em conta todos os fatores, então sua mente não vai mudar, o seu plano não vai mudar, o seu plano já está estabelecido desde todo sempre. Por que orar, então? Bom, uma resposta seria tentar dizer que a oração não serve só para pedir as coisas ou para tentar mudar a mente de Deus, mas para nos relacionarmos com Deus e para termos intimidade com Deus, mesmo que Deus não atenda o nosso pedido. E isso é verdade. Esse é um aspecto importante da oração. Jesus no Getsemane pediu ao Pai algo que não lhe foi concedido e nem por isso a oração ali foi um desperdício. Pelo contrário. Às vezes nós oramos para que nós alinhemos a nossa mente à mente de Deus. Mas, ainda assim, petição e pedir algo a Deus, esperar que Deus atenda as nossas orações é um aspecto muito importante da oração. Nós não podemos desprezar isso. Como lidar, então, com essa dificuldade? Bom, ela confunde prioridade explanatória com prioridade cronológica. O fato de Deus saber das nossas orações desde toda a eternidade e de estabelecer o seu plano no mundo desde toda a eternidade não significa que Deus não leve em conta as nossas orações para estabelecer o seu plano. O que eu quero dizer? As nossas orações são explanatoriamente anteriores ao plano de Deus. Ou seja, Deus tem o plano que tem, porque ele sabia que nós oraríamos, ele já sabia desde toda a eternidade que nós oraríamos pedindo certas coisas, e ele leva em conta as nossas orações para estabelecer o seu plano. Então, por mais que a mente de Deus não muda, ele só tem o plano que tem, porque ele sabia que no futuro as pessoas orariam pedindo certas coisas para ele, e ele leva em consideração a oração das pessoas quando ele estabelece o seu plano. Então é porque Deus sabe que você vai orar de tal e tal maneira que ele te coloca em tal e tal circunstância, que ele cria o mundo de tal e tal maneira e etc. Isso não é dizer que Deus sempre vai responder positivamente todas as nossas orações, ok? Deus tem suas boas razões, seus bons motivos para muitas vezes nos dizer não, e muitas vezes também nós não sabemos como pedir, e etc. O ponto é simplesmente, do fato de Deus não mudar a sua mente, não significa que nossas orações não afetem a Deus, ou que Deus não as leve em consideração, ou que a oração de petição é vazia. Pelo contrário, mais uma vez, apesar de Deus ter esse conhecimento desde toda a eternidade, ele só o tem porque ele já levou de antemão em consideração as nossas orações futuras. Então, não desistam de pedir, de orar, confiando que Deus pode mudar os cenários, as situações, confiando em Deus e na sua bondade, na sua sabedoria. Quando ele disser não, mas do ponto de vista intelectual, essa objeção é resolvida apelando para a prioridade explanatória das nossas orações em relação ao conhecimento de Deus, apesar dele ser cronologicamente anterior às nossas orações. Ou seja, é a nossa oração que explica porque Deus tem o conhecimento que tem, apesar de Deus existir muito antes de nós, tá? Esse antes aqui com aspas, por causa de todo o debate de atemporalidade versus temporalidade, se Deus está dentro ou fora do tempo, etc. Mas enfim, é só uma maneira de vocês entenderem o ponto. A ideia não é entrar nessas minúcias. Também é importante destacar que eu não estou sugerindo que Deus precise olhar, entre aspas, para fora de si, para ele saber o que as pessoas vão pedir. Tem o seu conhecimento médio, eu explico melhor isso num vídeo sobre molinismo aqui no canal, se você estiver curioso, através do conhecimento de si mesmo. Okay? Há certos tipos de conhecimento que Deus precisa, entre aspas, olhar para fora, que são os conhecimentos que têm indexicais, ou seja, indexicais são aquelas expressões em proposições que mudam a depender de quando, como e quem diz. Por exemplo, se eu disser assim, eu sou Paulo, essa proposição é verdadeira quando eu a digo. Mas se a minha mãe disser eu sou Paulo, ela se torna falsa, porque o termo eu, ele é um indexical. Ele é verdadeiro ou falso a depender de quem, quando e como disse, em que circunstância, onde disse. Tá? Por exemplo, hoje é dia 11 de fevereiro. É uma proposição que é verdadeira agora. Mas se eu disser essa proposição amanhã, hoje é dia 11 de fevereiro, ela será falsa.
porque o termo hoje é o indexical e a proposição depende dele para ser verdadeira e o indexical vai depender de quando, onde e quem disse algo, ok? Então, não é isso que eu estou sugerindo, que Deus olhe para fora de si, apesar de que quando a proposição envolve indexicais, eu acredito que Deus precisa, sim, não consegue obter esse tipo de crescimento somente olhando para si, tal como proposições temporais, mas isso não é um problema. Pelo contrário, é uma qualidade de Deus, que Deus pode conhecer proposições desde toda a eternidade, que não requerem indexicais, e além disso, conhecer proposições que têm indexicais também, o que já requer esse tipo de mudança. Mas a ideia do vídeo não é adentrar nesses problemas, isso vai ficar para uma outra hora, para outros vídeos, para um outro tratamento, é só responder a objeção sobre a oração. Deus leva em conta, desde toda a eternidade, quais serão as nossas orações para formular o seu plano. Embora você ainda não tenha orado, você ainda sequer exista, Deus já sabia que você oraria assim e levou isso em conta no seu plano providencial do mundo, no seu arranjo do mundo. Isso é muito bonito. Isso exalta Deus e deveria nos fazer adorá-lo e nos render à sua grandeza. É isso. Se você gosta, não se esqueça de se inscrever no canal. Até um próximo vídeo.